grandezas que caracterizam quantitativamente o circuito, que são elas: a diferença potencial, a corrente, que muitas vezes é designada por intensidade da corrente, temos a resistência, que é oferecida à passagem da corrente. Então, a diferença potencial corresponde à energia que é transportada por unidade de carga. Esta fonte está ligada a fios condutores. Estes fios condutores vão passar num receptor de energia. O mais vulgar que vocês encontram é uma resistência. É claro que não há só resistência, podemos ter lâmpadas, podemos ter motores, podemos ter LEDs, podemos ter baterias. E o que nós sabemos é que na fonte a energia é disponibilizada, na resistência a energia é recebida e é transformada noutra forma de energia. A única coisa que as resistências fazem é receber a energia elétrica e transformar em calor. E de que forma é que a energia é transferida desde a fonte até à resistência? Através do movimento orientado de partículas, são as cargas elétricas, que se forem fios metálicos, essas cargas elétricas são os eletrões. E os eletrões transportam energia desde a fonte até ao receptor, e quando os eletrões regressam à fonte, vêm buscar mais energia que vão novamente depositar na resistência e assim sucessivamente. É a energia que é transportada por unidade de carga elétrica. Então isto é a energia transportada por eletrão? Não. É por unidade de carga elétrica. A carga de um eletrão tem um valor de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga de um próton é de mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E, portanto, este valor que aqui está no denominador é a carga total que corresponderá a vários eletrões. No caso da intensidade da corrente, como é que nós imaginamos isto? Imaginamos da seguinte forma. Olha, vamos ampliar aqui o fio. E vamos imaginar aqui uma secção transversal deste fio. Nesta secção transversal, os eletrões, no seu movimento orientado, vão atravessar esta secção transversal. E, portanto, o que é a intensidade da corrente? Corresponde à carga que atravessa aquela secção transversal do fio em cada segundo. Portanto, é a carga que atravessa por unidade de tempo. Quanto maior for a diferença potencial, maior é a energia que é disponibilizada por unidade de carga. E quanto maior for a corrente, maior é a carga que atravessa aqui a secção transversal no circuito por unidade de tempo. A resistência tem que ver com o próprio circuito por onde as cargas se deslocam. E então, a resistência mede a oposição que o circuito faz à passagem das cargas. E essa oposição depende essencialmente da dimensão do circuito, ou seja, da geometria do fio, se é um fio mais longo, se é mais curto, se é mais grosso, se é mais fino, e do próprio material. E então nós temos uma expressão que diz assim: a resistência depende do comprimento do fio, portanto, depende da área de secção transversal e também vai depender da resistividade. Ora, este valor, resistividade, é uma característica do material e que depende de duas coisas. Depende do tipo de material, mas também depende da temperatura à qual este material se encontra. A corrente que passa num circuito é igual ao quociente entre a diferença potencial e a resistência. E aqui vamos fazer uma paragem importante nos conceitos, e a paragem é a seguinte. Quando nós estamos a relacionar estas grandezas, o que vocês têm que saber é o seguinte: a diferença de potencial é um valor que é determinado pela fonte. A diferença de potencial é determinada pela fonte. O valor da resistência é determinado pelo circuito. Então, o valor da corrente vai depender das outras duas grandezas. A corrente depende da diferença potencial e depende da resistência. Se, com esta expressão escrita desta forma, a questão colocada for: indique o que acontece ao valor da corrente se o valor da diferença potencial aumentar. Toda a gente responde: se a diferença potencial aumenta, a corrente aumenta. Não há dúvida. No entanto, se eu matematicamente alterar esta expressão e escrever, por exemplo, resistência é igual a U sobre I, e se eu colocar a questão: indique o que acontece ao valor da resistência se a diferença potencial aumentar, a maior parte das pessoas responde assim: se a diferença potencial aumenta, a resistência também aumenta. Isso é objetivamente errado, não é? Por que motivo? Porque a resistência vai depender
da geometria do material, ou seja, do comprimento e da área de secção transversal e do tipo de material. Ora, se eu não alterar o tipo de material, nem alterar a forma do fio, então significa que a resistência também não vai sofrer alteração. Então, se a resistência não sofre alteração, não é o aumento da diferença potencial que se vai traduzir numa alteração do valor da resistência. Ou seja, como a resistência é constante, quando eu aumento a diferença potencial, eu vou aumentar também a corrente, porque o quociente destas duas coisas tem que ser constante e igual à resistência. Nós podemos controlar os valores da diferença potencial através da fonte, da resistência através das características do circuito, e a corrente será uma grandeza que vai depender desses dois valores. É ainda outro conceito, que é o conceito de potência. E a potência, em física, é o quociente entre a energia que é transferida num certo intervalo de tempo. A unidade, assim, será em watt. E o que nós sabemos é que uma potência mais elevada traduz-se numa transferência de energia mais rápida. Não tem que ser necessariamente mais energia. Pode ser, se for pouca energia, num intervalo de tempo muito reduzido, vamos ter na mesma uma potência muito elevada. Como nós sabemos que a diferença potencial é igual ao quociente entre a energia e a carga, e que a corrente é o quociente entre a carga e o intervalo de tempo, se eu multiplicar estas duas grandezas, então, como a carga estaria no numerador e no denominador, então vai simplificar e fico só com a energia a dividir pelo intervalo de tempo. Então eu daqui posso dizer que a potência poderá ser calculada através da multiplicação da diferença potencial pela corrente. É claro que eu agora posso transformar esta expressão por combinação com a lei de Ohm. E então o que nós sabemos é que se eu substituir nesta expressão o I por U sobre R, então posso escrever que a potência será igual a U quadrado a dividir pela resistência. Mas se eu substituir o U por resistência vezes corrente, não é? Porque se eu alterar esta expressão, passarei a ter que a diferença potencial é igual à resistência vezes a corrente. Então, neste caso, ficarei com a potência é igual à resistência vezes a corrente ao quadrado. Estas expressões podem ser usadas indistintamente em função do contexto do exercício e o resultado obtido será sempre o mesmo. Temos uma diferença potencial medida aos terminais da fonte de 10 volts e temos uma resistência de 2 ohm. Vamos determinar a corrente que passa neste circuito. Então, uma vez que a corrente que vai atravessar a resistência é igual à diferença de potencial a dividir pelo valor da resistência. E daqui já vem uma questão importante, que é a seguinte. Este valor da corrente é a corrente que passa nesta resistência. Então, este valor de diferença potencial tem que ser a diferença potencial nos terminais da resistência. Agora, como esta resistência é o único receptor de energia que está ligado à fonte, então, a diferença de potencial aos terminais da fonte é a mesma aos terminais da resistência, porque só temos uma resistência. E então, eu vou usar aqui, no valor da diferença potencial, este valor daqui, porque eu não estou, na verdade, a utilizar a diferença potencial da fonte. Eu estou a utilizar a diferença potencial nos terminais da resistência, que é o único receptor que está ligado à fonte. Assim sendo, ficará que a corrente será igual a 10 sobre 2, que são 5 amperes. Vamos calcular agora a potência que é disponibilizada pela fonte para o circuito. Então, a potência que é disponibilizada pela fonte para o circuito será igual ao U vezes o I. Ora, a diferença potencial nos terminais da fonte são 10 volts. A corrente que passa neste circuito será a mesma que passa na fonte, que passa neste fio, que passa na resistência ou no fio de baixo. A corrente há de ser sempre a mesma. E então, a corrente, nós calculamos há pouco, tem o valor de 5 amperes. Ora, 10 vezes 5 são 50 watts. E qual é o valor da potência que é recebida na resistência? Vamos calcular usando aquela combinação daquelas expressões todas. Então vamos fazer U vezes I, ou R vezes I quadrado, ou U quadrado sobre R. Ora vejam, se eu fizer U vezes I, a diferença potencial na resistência nós vimos que era 10 volts, a corrente é de 5 amperes, dá 50 watts. Ou então eu também posso fazer 2 ohm vezes a corrente, que são 5 ao quadrado. 5 ao quadrado são 25 vezes 2, dá 50 watts.
Ou posso fazer a diferença potencial ao quadrado, portanto 10 ao quadrado sobre a resistência que são 2. 10 ao quadrado são 100, 100 sobre 2 dá 50 watts. E portanto, como vocês estão a ver, entende-se por uma malha um circuito fechado desde a fonte até novamente à própria fonte. Ou seja, desde um terminal ao outro. Portanto, uma malha será algo assim. Neste caso, eu só tenho uma malha. Se eu tiver aqui duas resistências iguais, vou chamar aqui resistência 1 e resistência 2. Então nós temos aqui uma diferença potencial de 10 volts. Vamos admitir que cada uma das resistências tem um valor de 2 ohms, para simplificar. E o que nós sabemos é o seguinte, esta é uma das leis mais importantes na análise de circuitos, que é a diferença de potencial na fonte é igual à soma da diferença potencial de todas as resistências na mesma malha. Se a diferença potencial na minha fonte é 10 volts, então significa que a diferença potencial das duas resistências dentro da mesma malha também tem que ser igual a 10 volts. Logo, a diferença potencial da fonte é igual à soma das diferenças de potencial das resistências dentro de uma malha. A diferença potencial da fonte é igual à soma da diferença potencial em 1 e em 2, neste caso. Eu sei que a corrente tem que ver com a carga que atravessa uma dada secção transversal do circuito em cada instante. Ora, como nós só temos uma única malha, se vocês imaginarem as cargas em movimento, então o que acontece é que a quantidade de carga que passa nesta resistência terá que ser necessariamente a que passa nesta resistência ou que passa neste fio. Sei que a corrente é a mesma na resistência 1 e na resistência 2. A diferença potencial da fonte é de 10. A diferença potencial na resistência 1 é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1. E na diferença potencial na resistência 2 é o valor da resistência 2 vezes a corrente que passa em 2. Ora, como a corrente é exatamente a mesma, então eu posso dizer assim, 10 é igual à resistência 1, que é 2 vezes a corrente, mais 2 vezes a corrente. Então a corrente que atravessa este circuito passa a ser igual a 10 quartos, que são 2,5 amperes. E se eu tenho uma corrente de 10 quartos, então significa que a diferença potencial em 1 vai ser igual à diferença potencial em 2, que é igual à resistência vezes a corrente, que dá 2 vezes 2,5, que dá um total de 5 volts. Ok? Pronto. E agora, com a diferença potencial nas duas resistências, vamos fazer outra vez a análise das potências. Como é que nós fazemos a análise das potências? Olha, vamos calcular a potência da fonte. É igual ao U da fonte vezes a corrente que passa na fonte. Qual é a diferença potencial na fonte? A diferença potencial da fonte, nós vimos que era de 10. E a corrente é de 2,5. Logo vai dar 25 watts. Qual é a potência da resistência 1? Eu vou fazer resistência 1 vezes a corrente que passa em 1 ao quadrado. Isto vai-me dar 2 vezes a corrente, que é 2,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado são 6,25. 2 vezes 6,25 dá 12,5. Eu daqui já sei outra coisa, é que a potência total que é disponibilizada pela fonte é igual à soma da potência de todas as resistências. Ou seja, toda a energia que a fonte está a disponibilizar para o circuito é distribuída pelas resistências. Se a fonte disponibiliza 25 watts e se a primeira resistência consome 12,5, a segunda também vai consumir uma potência de 12,5. Eu vou fazer agora a potência da resistência 2 de outra forma. Vou fazer diferença potencial 2 vezes a corrente que passa em 2. A diferença potencial nós vimos que era de 5, a corrente que passa em 2 é 2,5 e isto dá 12,5 watts. E como vocês estão a ver, a potência da primeira mais a potência da segunda, 12,5 mais 12,5 dá 25. Então nós sabemos que a diferença potencial da fonte é igual à soma da diferença potencial nas resistências dentro daquela malha. O que significa que a diferença potencial da fonte é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1 mais a resistência 2 vezes a corrente que passa na resistência 2. Que neste exercício em particular, a corrente é a mesma porque só há uma única malha. Então nós podemos escrever que 10 é igual a 2 vezes a corrente mais 8 vezes a corrente. O que significa que a corrente passa a ser igual a 10 sobre 10, que é de 1 ampere. Se a corrente é 1 ampere, eu posso calcular a diferença potencial em 1, que é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1, portanto passa a ser 2 volts. A diferença potencial em 2 é igual à resistência 2 vezes a corrente que passa em 2, que passa a ser de 8 volts.
Posso calcular agora a potência da nossa fonte, que é igual ao U da fonte vezes a corrente que passa na fonte. Portanto, vai ser 10 vezes 1, passa a ser igual a 10 volts. A potência da resistência 1 há de ser igual, vou fazer resistência 1 vezes a corrente que passa em 1 ao quadrado. Ora, a resistência é de 2, 1, a corrente é de 1 ao quadrado, isto vai-me dar 2 watts. Portanto, se a potência total disponibilizada pela fonte é 10 watts, e se a potência de consumo da primeira resistência é de 2, então a segunda também vai consumir um total de 8 watts. Como é que nós chegamos a esse valor? Eu vou utilizar a outra expressão, vou fazer potência da resistência 2, vou fazer a diferença potencial na resistência 2 ao quadrado, a dividir pelo valor da resistência 2. Ora, a diferença potencial é de 8, portanto vai ficar 8 ao quadrado, a dividir pelo valor da resistência, que é de 8, portanto vai dar 8 watts. E mais uma vez, a potência dissipada na resistência 2, somada com a da resistência 1, vai-me dar a potência total, que é fornecida pela fonte para o circuito. A diferença potencial da fonte é igual à soma da diferença potencial de todas as resistências ao longo da mesma malha. Ora, se eu seguir uma malha, um caminho fechado, desde a fonte até regressa à fonte, esta malha só tem uma resistência. Se eu seguir pela outra malha também só tem uma resistência. Então eu vou dizer, por exemplo, que a diferença potencial da fonte pela malha de cima, digamos assim, é igual à diferença potencial de 1, ou que a diferença potencial da fonte é igual à diferença potencial de 2. Porquê? Porque cada malha só tem uma resistência. E neste caso em particular, isto vai-me permitir, inclusivamente, verificar algumas coisas. Como, por exemplo, que duas resistências, quando estão ligadas em paralelo, a diferença potencial nos terminais das resistências é igual entre si. Ora bem, se a diferença potencial da primeira resistência é igual à da fonte e da segunda também, então as diferenças potencial das resistências têm que ser iguais. Okay? Por isso é que nós dizemos que no circuito em paralelo, a diferença potencial das resistências é igual. É igual porque é uma consequência da aplicação da lei das malhas. Agora, vou calcular a corrente que passa em cada resistência da seguinte forma. 10 é igual, como a diferença potencial é igual à resistência vezes a corrente, então vou escrever 2 vezes a corrente que passa em 1. Então a corrente que passa na resistência 1 há de ser um total de 5 amperes. Ou 10 é igual à resistência, que são 2 vezes a corrente que passa em 2, logo a corrente que passa em 2 é também de 5 amperes. E aqui é que vamos entrar com uma lei nova, que é a lei que se aplica nos circuitos em paralelo, sobretudo quando nós estamos a falar da lei dos nós. Ora, esta estrutura aqui, nós designamos genericamente por um nó. Um nó é uma espécie de bifurcação no circuito elétrico. E o que nós sabemos é que a corrente que converge para um nó é igual à corrente que diverge do nó. Isto é a mesma coisa que dizer que a corrente que está a chegar é igual à corrente que está a partir. E, portanto, a lei dos nós diz assim: o somatório das correntes convergentes é igual ao somatório das correntes divergentes. A corrente que é proveniente da fonte. Aqui tenho a corrente que vai passar na resistência 1. E eu aqui tenho a corrente que vai passar na resistência 2. Então, o que isto me diz é, a corrente que está a convergir, que está a chegar ao nó, é a corrente que é proveniente da fonte. Isto vai ser igual à corrente que vai passar em 1 mais a corrente que vai passar em 2. Ou seja, eu não sei qual é a corrente que vem da fonte, mas sei qual é a corrente 1 e sei qual é a corrente 2, então posso calcular a corrente da fonte. Então vamos dizer isso. Então a corrente que sai da fonte será igual a 5 mais 5, que são 10 amperes. Há um erro que é vulgar, e o erro é o seguinte: suponham que eu coloco a seguinte questão. Neste ramo de cima, o ramo é só o circuito que só contém aqui a resistência 1. Eu vou abrir o ramo, vou tirar daqui a resistência 1. Se eu tirar a resistência 1 deste ramo, o que é que vai acontecer à corrente que passa na resistência 2? E toda a gente diz, vai aumentar. Ora, se a corrente já não pode passar aqui, vai toda para aqui. Porquê é que as pessoas raciocinam desta forma? Porque está toda a gente a admitir que
esta corrente se vai manter constante. Não. É que se eu abrir este ramo, esta corrente deixa de existir, então o que vai acontecer é que esta corrente vai também diminuir, porque esta é constante. Ou seja, como a corrente que sai da fonte é igual à soma das correntes 1 e 2, e a corrente 1 ou a corrente 2 se calculam através aqui da diferença potencial, ou seja, o que nós fizemos foi para calcular a corrente 1, por exemplo, dividir a diferença potencial pela resistência 1. Então, a diferença potencial é da fonte, vai ser constante. Se eu abrir este ramo, a diferença potencial da resistência 2 permanece a mesma. Imaginem que vocês repetiam este exercício só com a resistência 2 sem a resistência 1. Quando vocês fossem calcular a corrente que passa na resistência 2, o que é que faziam? Faziam a diferença potencial sobre o valor da resistência. Portanto, a corrente que passa em 2 é a mesma. Ora, se a corrente que passa em 2 é a mesma, o que é que vai mudar? Ora, como a corrente que sai da fonte é corrente que passa em 1 e que passa em 2, se esta não existe, então a corrente da fonte, em vez de ser 5 mais 5, passa a ser só igual a 5. Logo, quando eu elimino esta resistência, a corrente aqui permanece constante e aqui vai diminuir. A diferença potencial da fonte é igual à diferença potencial da resistência 1 ou igual à diferença potencial da resistência 2, porque se aplicamos a lei das malhas, em cada uma das malhas só temos uma resistência. E daqui também podemos concluir que a diferença potencial na 1 e na 2 há de ser necessariamente a mesma. Então aqui podemos dizer que 10 será igual a 2 vezes a corrente. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a fazer U igual ao R vezes o I. Ou seja, a corrente aqui passa a ser igual a 5 A, ou 10 igual a 8 vezes a corrente. Logo a corrente será igual a 1,25 A. Pelo que a corrente no ramo principal, portanto aqui é proveniente da fonte, será igual à soma das correntes que passa na primeira e na segunda resistência. Isto aqui dá 6,25 A. Neste caso, a potência que é disponibilizada pela fonte para o circuito há de ser igual à diferença potencial da fonte vezes a corrente. A diferença potencial da fonte é 10 volt, a corrente da fonte era 10 ampere, portanto está um total de 100 watt. A potência que era consumida pela resistência 1 é igual à diferença potencial em 1 vezes a corrente que passa em 1. Ora, o que nós vimos há pouco foi que a diferença potencial era a mesma da fonte, portanto era de 10, e que o valor da corrente que passa em 1 era de 5, portanto isto aqui dá um total de 50 volts. Mais uma vez, se a fonte disponibiliza 100, se esta primeira resistência consome 50, então significa que na segunda resistência vamos também consumir 50 watts. Mas vou fazer agora por outra relação. Se nós fizermos a potência da resistência 2 é igual à diferença potencial da resistência 2 vezes a corrente, passa em 2. Se nós, em vez de usarmos esta expressão, usarmos aquela do, por exemplo, o quadrado sobre a resistência, a diferença potencial 2 ao quadrado sobre o valor da resistência 2. Portanto, a diferença potencial era de 10, 10 ao quadrado sobre o valor da resistência 2, que era de 2, portanto dá 100 sobre 2 também dá 50 watts. E, se nós fizermos esta análise em termos de potências aqui, fazemos a potência da fonte é igual à diferença potencial vezes a corrente, a diferença potencial é de 10, a corrente é de 6,25, que dá um total de 62,5 watt. Ora, a resistência 1 é de 2, a corrente que passa em 1 era de 5 ao quadrado, portanto isto vai dar um total de 50 watts. Então, já sei que se a potência que é disponibilizada pela fonte é de 62,5, se na resistência 1 temos 50, então faltam-me aqui 12,5. E vou calcular a potência que é dissipada na resistência 2 é igual ao valor da resistência 2 vezes a corrente que passa em 2 ao quadrado. A resistência 2 é igual a 8 vezes 1,25 ao quadrado. Portanto, 8 vezes 1,25 é igual a 10, 10 vezes 1,25 dá 12,5. E cá está, 12,5 com 50 dá 62,5. E eu aqui utilizei um termo diferente, intencionalmente, disse a potência que é dissipada na resistência 2. Quando falei da resistência 1, disse que era a potência que era transformada na resistência 1. Porquê? Porque é sinónimo. As resistências são receptores de energia que a única transformação que elas produzem é transformar a energia elétrica em calor. Ora, como transformar energia em calor equivale a dizer dissipar energia, no circuito em série, nós temos a distribuição
da diferença potencial da fonte pelas resistências que encontramos na malha. Sendo que, na resistência, onde é maior o valor da resistência, é onde nós vamos ter maior diferença potencial. Porquê? Porque, como a diferença potencial numa resistência se calcula multiplicando a resistência pela corrente, como a corrente é a mesma nas duas, onde é maior a resistência, vamos ter também maior a diferença potencial consumida na resistência. Ora, vejam, nós temos aqui uma de 2 e uma de 8, na resistência 1, que era a de 2 ohm, ficou 2 volt, nesta já temos 8 volt. Maior resistência, maior diferença potencial. Mas se for no paralelo, onde nós temos divisão das correntes, onde é maior a resistência, nós vamos ter menos corrente. E faz sentido, não é? Porque se nós imaginarmos que a resistência é a oposição que é feita ao movimento das cargas elétricas, onde a resistência é maior, se há maior oposição, temos menos corrente. Ora, nós aqui sabemos que a diferença potencial é a mesma. E, portanto, a corrente é igual à diferença potencial sobre a resistência. Pelo que, se a diferença potencial é a mesma, onde a resistência é maior, a corrente será menor. E nós fomos há pouco determinar correntes e demos, na resistência menor, a corrente 1 deu-nos o valor de 5 ampere, na resistência maior, a corrente temos 1,25 ampere. Portanto, na diferença potencial, maior resistência, maior diferença potencial, na corrente, maior resistência, menor corrente. A diferença potencial da fonte é igual à soma das diferenças potencial de todas as resistências ao longo de uma malha. Portanto, eu vou escolher esta malha. Então, na malha de cima eu posso escrever assim: a diferença potencial da fonte é igual à soma da diferença potencial da resistência 1 e da resistência 2. Se eu escolher a malha de baixo, então já tenho a resistência 1 e a 3. Então vou escrever a diferença potencial da fonte é igual à diferença potencial em 1 mais a diferença potencial em 3. Então, só por comparação direta entre estas duas expressões, eu concluo rapidamente que este valor é igual a este e este é igual a este. Então também posso dizer que a diferença potencial em 2 será necessariamente igual à diferença potencial em 3. A corrente que é proveniente da fonte é a mesma que passa na resistência 1, e esta corrente, ao chegar ao nó, será dividida em duas correntes, que nós vamos designar por corrente 2 e por corrente 3, e então nós podemos concluir que, em termos de corrente, a corrente que sai da fonte é igual ao valor da corrente que atravessa a resistência 1 e é igual à soma das correntes das resistências 2 e resistência 3. É claro que depois estas mesmas correntes vão convergir neste nó e a corrente que passa nesta parte do circuito é igual à soma das duas. Portanto, a corrente que passa aqui é a mesma que sai da fonte ao que passa na resistência 1. A resistência 2 multiplicada pela corrente 2 é igual à resistência 3 multiplicada pela corrente 3. Mas como as resistências 2 e 3 têm o mesmo valor, então eu posso dizer que a corrente que passa no ramo 2 é igual à corrente que passa no ramo 3. Faz todo sentido, não é? Se os dois ramos têm a mesma resistência, a corrente vai se dividir em partes iguais pelos dois. Ora, mas eu também sei que a corrente que passa no ramo 1 será igual à soma da corrente que passa em 2 mais a corrente que passa em 3. Mas se a corrente que passa em 2 é igual à corrente que passa em 3, então eu vou escrever isto da seguinte forma: a corrente 1 é igual a 2 vezes a corrente 2. Ou seja, eu estou a dizer que a corrente 3 é igual à corrente 2, portanto, corrente 2 mais corrente 2 dá 2 vezes a corrente 2. Então, também sei que a corrente que passa na resistência 2 é literalmente metade da corrente que passa na resistência 1. E agora, eu vou fazer uma coisa muito simples. Eu vou escolher, por exemplo, a lei das malhas para a primeira malha, a primeira que está aqui nesta expressão. Ora, o da fonte é igual a 10. O de 1 é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1. E o de 2 é igual à resistência 2 vezes a corrente que passa em 2. Mas é que eu aqui neste processo, e neste, já estabeleci uma relação entre a corrente 2 e a corrente 1. E então, como eu sei que a corrente 2 é metade da corrente que passa em 1, então agora vou escrever, sim, 2 vezes a corrente 1, mais a resistência 2, que também vale 2, mas a corrente que passa em 2 é a corrente 1 sobre 2.
Daqui retiramos que a corrente que passa em 1 é igual a 10 terços. A corrente que passa em 2 é igual a 10 terços sobre 2. Dá 10 sextos. Mas a corrente 2 é igual à corrente 3, então a corrente 3 é também igual a 10 sextos. Portanto, de facto, 10 sextos com mais 10 sextos dá 2 vezes 10 sextos, dá 10 terços de ampere. Qual é a diferença potencial na resistência 1? Eu vou fazer assim, R1 vezes a corrente 1. A resistência 1 tem um valor de 2 e a corrente que passa em 1 são 10 terços. Ora, isto vai-me dar 20 terços de volta. Qual é a corrente que passa em 2? É igual ao valor da resistência 2 vezes a corrente que passa em 2. Ora, a resistência é 2, a corrente são 10 sextos. Portanto, vai dar 20 sextos de volta. E a diferença potencial de 3, nós já tínhamos visto que era igual à diferença potencial de 2, também dá 20 sextos. E se vocês repararem, se nós somarmos a diferença potencial em 1, por exemplo, com a de 2, ou a de 1 com a de 3, portanto, se eu somar a diferença potencial em 1 com a diferença potencial em 2, estou a somar as das resistências da malha, tem que me dar igual à da fonte. A diferença potencial em 1 mais a diferença potencial 2, 20 terços, mais 20 sextos, isso dá-me, vou reduzir a primeira fração, mas no denominador. Portanto, fica 2 vezes 20 sobre 6, mais 20 sobre 6. Portanto, 2 vezes 20 são 40, 40 mais 20 dá 60, 60 sobre 6 dá 10 volts. A potência que é disponibilizada pela fonte para o circuito há de ser igual ao U vezes o I da fonte. A diferença potencial é igual a 10. A corrente que passa no circuito total, nós tínhamos visto que era a corrente 1, que era igual a 10 terços. Isto dá um total de 100 terços watt. Vou calcular agora a potência da resistência 1, a potência da resistência 2 e a potência da resistência 3. O que é importante vocês reconhecerem é que em termos de potências, independentemente dos receptores estarem montados em série ou em paralelo, a energia total que é disponibilizada pela fonte para o circuito é totalmente consumida pelos receptores do circuito. Ora, se eu somar as potências de todas as resistências, tem que dar sempre igual à da fonte, independentemente de estarem em série ou em paralelo. A potência da resistência 1 vou fazer assim, R1 e 1 ao quadrado. Da resistência 2 vou fazer U de 2 vezes o I de 2. E aqui vou fazer U de 3 ao quadrado sobre a resistência 3. A resistência 1 vale 2 e a corrente que passa na resistência 1, que era a corrente 1, 10 terços ao quadrado, 200 nonos. Vou calcular agora para a segunda. Isto vai-me dar a diferença potencial da resistência 2, 20 sextos, vezes a corrente que passava em 2, que era de 10 sextos. 20 sextos vezes 10 sextos, isto dá um total de 236 avos watt. E, finalmente, a diferença potencial da resistência 3, 20 sextos ao quadrado, a dividir pelo valor da resistência 3, que são 2. Portanto, isto vai-me dar um total de 400 sobre 72 avos watt. Se nós fizermos a soma destes parciais, isto vai dar quanto? 200 nonos com 236 avos e ainda com 400 sobre 72. Isto dá um total de 33,3, que são 100 terços. A soma das potências que são recebidas por todas as resistências é igual à potência que é disponibilizada pela fonte para o circuito. Sabemos que a diferença potencial da fonte é igual à soma da diferença de potencial das resistências 1 ou resistência 2, se eu fizer a análise para a primeira malha, e sei que a diferença potencial da fonte é igual à diferença potencial na resistência 3, pelo que a diferença potencial da associação em série de 1 com 2 é igual à diferença potencial nos terminais da resistência 3. Estão a ver? O paralelo está ali. Portanto, nós temos a resistência 3 em paralelo com a associação das resistências 1 e 2. E então, agora também sei que, em termos de corrente, então, a corrente que sai da fonte vai se dividir por estes dois ramos. Aqui vamos ter a corrente que vai passar na resistência 1. Aqui temos a corrente que passa na resistência 2.
e aqui a corrente que passa na resistência 3. E eu sei que a corrente que sai da fonte para o ramo principal é igual à soma da corrente 1 com a corrente 3, e também sei que a corrente em 1 é igual à corrente em 2. E agora, tendo isto em consideração, eu posso rapidamente fazer o seguinte. Primeiro, uma vez que a diferença potencial da fonte é igual à diferença potencial em 3, vou já calcular a resistência 3. Porque se a diferença potencial da fonte é igual à diferença potencial em 3, então 10 será igual ao U de 3, pelo que 10 é igual ao valor da resistência 3 vezes a corrente que passa em 3. E daqui retiramos que a corrente que passa na resistência 3 é igual a 10 sobre o valor da resistência, que são 20. Ora, 10 sobre 20 dá 0,5 A. Mas também sei que a diferença potencial da fonte é igual à soma da diferença potencial em 1 e 2. Então vai ficar que 10 é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1, mais a resistência 2 vezes a corrente que passa em 2. Mas as duas correntes são iguais. Então vai ficar 10 será igual a 2 vezes a corrente que passa em 1, mais 3 vezes a corrente que passa em 1. Eu estou aqui a passar a corrente 2 para a corrente 1, que é para ficar com menos incógnitas. Pelo que a corrente que passa em 1 passa a ser igual a 10 sobre 5, são 2 A. Ora, vejam uma coisa que eu acho que é interessante. Atenção que vocês não podem fazer esta extrapolação em contexto de exame nacional, mas facilita bastante. Que é o seguinte. A resistência total neste ramo é de 5 ohm. E a resistência total aqui são 20 ohm. Ora, se daqui para aqui a resistência aumenta 4 vezes, então a corrente também será 4 vezes menor. Se a corrente que passa aqui é de 0,5, então 4 vezes 0,5 dá os 2 A do ramo de cima. Ora, como nós agora temos a corrente, também podemos ir calcular o valor da diferença potencial em cada uma das resistências. Então, a diferença potencial em 1 é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1, portanto fica 2 vezes 2, que são 4, e a diferença potencial em 2 é igual à resistência 2 vezes a corrente que passa em 2, portanto passa a ser igual a 2 vezes 3, que são 6 volts. E se vocês repararem, a diferença potencial da resistência 1 somada com a da resistência 2, 4 com 6, dá os 10 volts. Esta diferença potencial mais esta, que são as duas desta única malha, há de ser igual à diferença potencial da fonte, 10 volts. E agora vamos às potências. Em termos de potência, o que é que nós temos? Ora, eu vou calcular aqui ao lado. A potência da resistência 1, eu vou fazer resistência 1 vezes a corrente que passa em 1 ao quadrado. Portanto, vai-me dar 2 vezes a corrente, que são 2 ao quadrado, que dá um total de 8 watts. A potência na resistência 2, eu vou fazer U de 2 vezes o I de 2. Nós calculamos cá em baixo a diferença potencial em 2, então vê 6 volts. Portanto, vamos ter 6 vezes a corrente, que são 2, que dá um total de 12 volts. Vou calcular a potência na resistência 3. E vou fazer a diferença potencial em 3 ao quadrado a dividir pela resistência 3. Atenção que não estou a utilizar especificamente cada uma destas expressões porque tem que ser especificamente desta forma. Eu estou a mostrar-vos que posso usar indistintamente qualquer uma delas, que vou ter sempre o mesmo resultado. Então, neste caso, vamos ter a diferença potencial em 3 era 10 ao quadrado, a dividir pela resistência 3, que são 20. Portanto, 100 sobre 20 dá 10 sobre 2, são 5 watts. Então, vamos pensar. A resistência 1 dissipa uma potência de 8 watts. A resistência 2 de 12 watts. E a última resistência de 5 watts. Ora, 8 com 12 faz 20, com 5 são 25. Portanto, o conjunto desta resistência está a consumir uma potência de 25 watts. Qual é a potência disponibilizada pela fonte? Tem que ser de 25 watts, vamos fazer as nossas contas. Ora, a potência da fonte, vou fazer a diferença potencial da fonte, vezes a corrente que sai da fonte. A diferença potencial são 10. E a corrente? Não temos ainda. Mas, como nós temos aqui a corrente 1 e temos a corrente 3, então podemos calcular a corrente da fonte. Nós vimos que a corrente que passa na resistência 3 são 0,5 A. Então, a corrente da fonte, a corrente em 1 são 2 A, a corrente em 3 são 0,5, isto é um total de 2,5 A. Então, se eu multiplicar aqui por 2,5 dá 25 watts.
E temos aqui, outra vez, a distribuição das potências integralmente por todas as resistências. De facto, a nossa pilha é constituída por duas regiões principais. Nesta região é onde se origina, literalmente, a transformação de uma outra forma de energia em energia elétrica. Chama-se a força eletromotriz e tem unidade de volt. Temos então a força eletromotriz expressa em volt. Esta parte da pilha nós designamos por resistência interna. Objetivamente, quando se constitui uma pilha, não se introduz no interior da pilha intencionalmente uma resistência, isso não faria sentido. Esta resistência não é nada mais, nada menos do que o resultado de que a pilha também é constituída por materiais reais, e esses materiais reais têm uma certa resistividade e opõem-se à passagem da corrente elétrica, portanto oferecem resistência. Claramente, é do nosso interesse que a resistência interna de uma pilha seja o mais pequena possível. Até aqui nós temos representado só o U. Ora, o U de facto é o quê? É a diferença potencial que é medido aos terminais da pilha. A diferença potencial da pilha é o que a pilha consegue efetivamente disponibilizar para o circuito. Que, quando a pilha está em operação, é inferior a tudo o que ela consegue produzir, porque parte daquilo que ela produz é dissipado na própria pilha. A diferença potencial da fonte é igual à diferença potencial em 1 mais a diferença potencial 2. Sei que a diferença potencial da fonte é a diferença potencial de 1 mais a diferença potencial de 3. Sei que a diferença potencial de 2 é igual à diferença potencial de 3. Sei que a corrente que passa na fonte é igual à corrente que passa em 1 e é igual à soma das correntes que passa em 2 e que passa em 3. Nós estamos a considerar que dentro da própria pilha também há parte da energia que é consumida. Se a diferença potencial da fonte é, por exemplo, igual à diferença potencial em 1 mais a diferença potencial em 2, nós sabemos que a diferença de potencial da fonte é nada mais, nada menos do que a diferença potencial que, depois de fazermos o balanço entre o que a fonte produz e aquilo que é consumido na própria fonte, o que sobrar é o que é disponibilizado para o circuito. Na fonte, o que é que está a ser produzido? É a força eletromotriz. E o que é que na fonte consome energia? É a resistência interna da fonte. Como é que nós calculamos os volts que são consumidos dentro da fonte? Multiplicamos a resistência pela corrente. É correto dizermos o seguinte: a diferença de potencial da fonte não é nada mais, nada menos do que a força eletromotriz, ou seja, a diferença potencial que é transformada na fonte, subtraída pela resistência vezes a corrente. Resistências vezes correntes dão-me diferença potencial. Então o que eu estou a dizer é que a diferença potencial produzida menos a que é consumida ainda dentro da fonte, e este balanço corresponde à diferença potencial que a fonte agora disponibiliza para o circuito. A diferença potencial da fonte, portanto, força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, há de ser igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1, mais a resistência 2 vezes a corrente que passa em 2. Só que, se vocês repararem, eu sei isto. A corrente que passa em 1 é igual à da fonte. Portanto, esta é igual a esta, mas esta não é. Como é que eu vou chegar a este valor? Tenho aqui uma incógnita a mais. O que é que eu vou ter que fazer? Vou fazer o que fiz há pouco. Vou ao paralelo e, a partir do paralelo, estabeleço uma relação entre esta e esta. Ora, nós no paralelo temos isto. E dizemos assim: como a diferença potencial em 2 é igual à diferença potencial em 3, então a resistência 2 vezes a corrente que passa em 2 é igual à resistência 3 vezes a corrente que passa em 3. Se as resistências são iguais, então as correntes são iguais. Mas também sei que a corrente 1 é igual à soma da corrente 2 mais a corrente 3, mas a corrente 3 e a corrente 2 nós vimos que são iguais. Então significa que a corrente 1 é o dobro da corrente 2, ou que a corrente 2 é metade da corrente 1. 12 menos a resistência interna vezes a corrente é igual à resistência 1, que vale 2, vezes a corrente, mais a resistência 2, que vale 2, vezes a corrente, sobre 2. E daqui retiramos que 12 será igual a 4i, e daqui já vamos calcular o valor da corrente, que são 12 quartos, e 12 quartos dá um total de 3 amperes. A diferença potencial da fonte será igual a 12 menos 1 vezes a corrente, que passa a ser igual a 9 volt. Já sei que a diferença potencial em 1 é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa em 1. A resistência é de 2
e a corrente era de 3, que são 6 volts. A resistência 2 é de 2, mas a corrente é igual a 3 meios. Portanto, 2 vezes 3 meios dá 3 volts. E reparem vocês, a diferença potencial em 1 mais a diferença potencial em 2 dá uma diferença potencial da fonte. A diferença potencial em 3, que é igual à resistência 3 vezes a corrente 3, nós temos visto que a corrente 3 era igual à corrente 2, também dá 3 volts. Vou agora calcular potências. A força eletromotriz nós vimos que era 12. E a corrente que passa na fonte era de 3. Isto vai ser igual à resistência interna vezes 3 ao quadrado, mais a resistência 1 vezes 3 ao quadrado, mais a resistência 2, que é 2, vezes a corrente que passa lá, que é 1,5 ao quadrado, e a resistência 3, que são 2 vezes 1,5 ao quadrado. Agora vamos a contas. 12 vezes 3 são 36 volts. Temos aqui uma proposição verdadeira e, portanto, encontramos outra vez aqui a relação. Se eu alterar a resistência que passa na fonte e representar a diferença potencial da fonte e aqui a corrente que passa na fonte, o gráfico tem este aspecto. Sendo que este valor é a nossa força eletromotriz. Porquê? Porque se a diferença potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, se a corrente é nula, então estes dois têm o mesmo valor. Isto aqui tem um nome que é o circuito aberto. E este valor é o curto-circuito, que é quando nós temos a corrente máxima. O módulo do declive corresponde à resistência interna da pilha. E para concluir, o que é que vocês têm que saber? É que se nós temos uma pilha ideal, este valor é constante. Porquê? Porque se a pilha é ideal, não há resistência interna. Se não há resistência interna, independentemente do valor da corrente, a diferença potencial e a força eletromotriz são sempre iguais. Como é que nós podemos medir diretamente a força eletromotriz? Se nós usarmos o voltímetro nos terminais da pilha, mas em circuito aberto. Ou seja, se eu não tiver este circuito, se isto não existir, se eu tiver só o voltímetro ligado à pilha, o que nós sabemos é que um voltímetro é um dispositivo que tem uma resistência interna muito elevada. E quando a resistência é muito elevada, imaginem vocês que a diferença potencial será igual à resistência vezes a corrente, ou seja, a corrente é igual à diferença potencial sobre a resistência. Se este valor é muito elevado, então este é muito reduzido e nós aproximamos a corrente de zero. E se a corrente é praticamente igual a zero, então significa que se este valor é praticamente igual a zero, é próximo do circuito aberto. Portanto, um voltímetro ligado a um dispositivo mantém o dispositivo em circuito aberto. Okay? Portanto, se eu medir diretamente com o voltímetro os terminais da resistência, eu vou medir a força eletromotriz. Como é que nós calculamos o rendimento de uma pilha? Ora, o rendimento de uma pilha calcula-se através da relação entre a potência útil. O que é a potência útil? É a potência que a pilha disponibiliza para o circuito, a dividir pela potência total que a pilha fornece, vezes 100. A potência útil é igual à diferença potencial da pilha, vezes a corrente. A potência total que a pilha transforma é a força eletromotriz vezes a corrente. Isto tudo vezes 100. Ora, nós podemos simplificar e fica só a relação da diferença potencial sobre a força eletromotriz vezes 100. A potência dissipada na pilha é a potência que a pilha transforma em calor. Qual é o dispositivo que transforma a energia em calor? É a resistência, no caso da pilha é a resistência interna. Então a potência dissipada na pilha é igual à resistência interna vezes a corrente ao quadrado. E se vocês repararem, como a potência total, que é a potência fornecida, é igual à potência útil mais a potência dissipada, então a força eletromotriz vezes a corrente é igual à diferença potencial vezes a corrente mais a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Se eu aqui simplificar a corrente, então passo a ter que a diferença potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, que é a expressão que nós conhecemos.